Nossa pergunta vai no seguinte sentido. Os sistemas de inclusão racial e social atualmente em execução na Unicamp, como o PAS e o Profis, têm se provado ineficientes para uma universidade de fato igualitária e que represente a população paulista e brasileira. Apesar dos índices de cerca de 50% de ingressantes de escolas públicas no geral, essa disposição é dispar entre os cursos e não é claro quanto desses ingressantes vieram de escolas públicas técnicas, ou seja, já passaram anteriormente por filtros sociais de processos seletivos anteriores ao da Unicamp. Os dados de inclusão racial nos cursos são ainda mais preocupantes e distantes da população das proporções demográficas. Uma das maiores reivindicações da greve estudantil de 2016, assim como da ocupação da reitoria, foi a implementação de cotas étnico-raciais na universidade, seguindo o exemplo nacional das universidades federais e estaduais de excelência, que já possuem tal sistema. A Unicamp amarga o status de uma das últimas universidades públicas de excelência do país que ainda não implantou o sistema de cotas étnico-raciais. Também durante a greve foram abertos processos de sindicâncias contra estudantes que se manifestaram em apoio a esta pauta. Na prática, essa é uma forma de punir exemplarmente e retaliar quem estava lutando pela educação em defesa da universidade pública e mais democrática. Queremos saber qual a posição do candidato à reitoria sobre a implementação de cotas étnico-raciais na Unicamp. As cotas serão implementadas, isso é, haverá uma campanha do reitor frente aos conselheiros no Consul pela implementação? Qual a posição do candidato frente às inúmeras sindicâncias contra os estudantes que estão beirando a judicialização por estarem em greve? Todas as sindicâncias contra estudantes que se manifestaram durante a greve serão retiradas? Muito bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de me manifestar em relação à informação das sindicâncias. Confesso a vocês que eu desconheço as inúmeras sindicâncias. Eu só tenho ciência de uma única sindicância. Portanto, não estou aqui habilitado a tratar dessas inúmeras sindicâncias. Só poderei me inteirar delas, já que não são atribuição da nossa pró-reitoria, né? Tratar desse assunto nesse momento, quando tiver a oportunidade de, com o apoio da nossa comunidade, chegar à reitoria da nossa universidade. E aí teremos que avaliar caso a caso. Por que eu digo isso? É preciso que nós claramente separemos o que se reivindica do como se reivindica. Nós não vivemos numa terra sem lei. O país, já há muito tempo, é um Estado democrático de direito. E quaisquer manifestações são, de fato, garantidas pela Constituição, desde que tais manifestações não sejam capazes de provocar cerceamentos de direitos das demais pessoas ou de grupos que compõem a coletividade. Nós temos espaços dentro da universidade que são perfeitamente adequados para essas manifestações. Agora, eu queria estender um pouco nessa questão das manifestações, porque elas aconteceram e eu pude acompanhar isso exatamente pela demora. A reitoria, na realidade, me refiro especificamente ao atual reitor, porque inúmeras vezes eu tive a oportunidade de ver manifestações da representação discente no expediente do Conselho Universitário, cobrando uma data de um agendamento para que essas reivindicações fossem apresentadas. Isso é extremamente ruim e acabou levando a manifestações que, se de um lado eram justas naquilo que reivindicavam, permita-me discordar francamente da maneira pela qual elas foram encaminhadas. Então, esse assunto precisa ser revisto e na reitoria da universidade nós vamos ter que rever caso a caso, porque, como eu disse, e vivemos num Estado democrático de direito, garantimos de fato as manifestações, mas nós temos um plano de manter canal permanente de diálogo e conversas com a coletividade da universidade, todos os seus segmentos, sejam os estudantes, sejam servidores técnico-administrativos ou servidores docentes, de tal forma que, na nossa visão, a necessidade de manifestações, elas acabarão se reduzindo drasticamente, porque nós estaremos plenamente conversando e, como eu disse, muitas dessas ações, se nós verificarmos a pauta de reivindicação, exigiam demandas específicas das unidades. Então, se nós vamos ter uma diretoria executiva, isso, com um canal de comunicação permanente, isso poderá ser encaminhado mais rapidamente. Em relação ao nosso programa de inclusão,
eu entendo que, nesse momento, ele atende plenamente às necessidades da nossa universidade. Eu tenho participado dos estudos e projeções que foram feitos, posso adiantar a vocês, e já apresentei esses resultados com base no vestibular de 2016, e isso se repetiu agora, deve se repetir pelo menos. Nós temos a primeira avaliação em relação aos alunos que são oriundos de escola pública. E posso também garantir a vocês que no vestibular de 2016 não ultrapassaram 6% aqueles que são oriundos da escola técnica. Então não é verdade que os alunos de escola técnica consomem toda a cota da participação do Programa de Ação Afirmativa para a Inclusão Social na universidade. E nós atingimos no vestibular de 2016, dentro dos 50% previstos e tendo como base a Lei 12.711 de 2012, 33,8% nesse quociente de 50% de alunos etnicamente autodeclarados, o que significa que nós estamos dentro da margem de segurança daquilo que é previsto numa política de cotas pura e simplesmente, que me parece muito simplista. Esse programa permite um aperfeiçoamento contínuo e é exatamente por esse aperfeiçoamento que nós vamos conseguir avançar mais naqueles cursos de menor demanda para conseguir fazer uma inclusão cada vez maior, especialmente em carreiras em que o país é carente e que são necessárias para o seu desenvolvimento, e falo especificamente na formação de professores. Portanto, não há da nossa parte nenhuma intenção de fazer um convencimento do Conselho Universitário para a aplicação de cotas imediatamente. Esse assunto ainda requer uma avaliação, no entanto, está na instância do Conselho Universitário e não serei eu, sendo reitor da universidade, que evidentemente irá impedir que essa discussão continue, ao contrário.